O tema da nossa aula de hoje é cultivo de brássicas. Então, a espécie Brassica oleracea ela é altamente polimórfica, compreendendo um grande número de variedades botânicas. Ou seja, se a gente tem a Brassica oleracea variedade Botrytis, que é couve-flor, a Brassica oleracea variedade captata, que é o repolho, a Brassica oleracea variedade itálica, que é couve-brócolis, a Brassica oleracea variedade acéfala, que é couve-manteiga. Ou seja, observem as formas dessas culturas, Elas têm formatos diferentes umas das outras, Por isso que a gente diz que é uma variedade, uma família, Variedades altamente polimórficas. Então, as Brassicas oleracea são da família Brassicaceae. O centro de origem dela é na costa do mar Mediterrâneo, tá? Então, aqui do Mediterrâneo, ok? Outras brássicas, A gente tem o agrião, a acelga, a couve de Bruxelas, mostarda, o nabo, o rabanete, a rúcula, a couza, a Brassica napus e a canola. Então, a couza é uma planta cujas sementes são extraídas o óleo de couza, utilizada também na produção de biodiesel. As folhas da planta servem também de forragem para o gado e cultivada em muitos países, devido ao seu alto teor de conteúdo em lipídios e em conteúdo médio em proteínas, tá? Então ele é muito bom ali, para alimentação animal, tá? Então essa planta, com essa florzinha amarela, uma planta bem bonita, tá? Uma ótima forrageira. Então, conforme a gente já mencionou, altamente polimórfica. Então, a gente tem aqui, como exemplo, couve-flor, brócolis, couve, acelga, repolho roxo, repolho normal, couve de Bruxelas, mostarda, grão, rúcula, nabo, rabanete, os mais variados formatos. Então, vamos ver um pouco sobre a caracterização morfológica dessas variedades botânicas. A couve-manteiga, é muito comum, muito apreciada pelos consumidores de feijoada, Então, um caule de crescimento indeterminado, tá? A emissão das folhas ela ocorre conforme o caule cresce. Então, vocês podem observar aqui nas partes de baixo do caule, onde já foi feita a colheita da folha, não há o crescimento de novas folhas, tá? Então, à medida que ele vai crescendo, ele vai soltando folhas novas. Os internódios são alongados, tá? Entre um nozinho e o outro. O repolho ele tem um caule curto, menor do que 20 centímetros, com internódios bem curtos. As gemas laterais emitem folhas que vão imbricar, Elas vão fazer isso aqui, formando a cabeça. O brócolis, couve-brócolis, o caule desenvolve-se até cerca de 40 centímetros de altura, quando se formam gemas floríferas nos terminais dos ramos, tá? Então, a parte comercial dessa cultura são os botões florais não abertos e os seus pedúnculos, tá? Então, justamente aqui, a cabeça, a inflorescência, ok? A couve-flor, então o caule se desenvolve pouco, cerca de 15 centímetros, quando o primeiro primórdio vegetativo ramifica-se e se diferencia em grande número de primórdios florais, formando, nesse caso, a cabeça, Então, que é a parte aí comercializável, tá? Apesar de, no Brasil, a gente só encontrar a couve-flor branca ou creme, existem algumas variedades coloridas ali também, tá? Que é bem interessante, É uma espécie alógama, fazem preferencialmente polinização cruzada, com exceção da couve-manteiga, que normalmente a propagação é feita por sementes, tá? A couve-flor, o cultivo, então a gente tem culturas de inverno, exige frio para a formação da cabeça, e as cultivares que a gente tem nessas condições são Teresópolis gigante, bola de neve, híbrido Shiromaru 3 e o Harumaki. Existem as cultivares de verão, que não exige frio para a formação da cabeça. E a gente tem a Piracicaba precoce, a Santa Elisa, híbridos Veneza, Verona, Charon, Shiromaru 1 e 2. Tá? A classificação de cultivares de couve-flor contém exigência em frio. Tá? Então, inverno tardia, então número de folhas para diferenciação da cabeça. Tá? Maior que 30 folhas. E a temperatura máxima para diferenciação da cabeça, 15 graus Celsius. Inverno precoce média,
número de folhas ali para diferenciação entre 20 e 25 e a temperatura máxima 17 graus. Inverno precoce, de 17 a 22 folhas, tá? Sendo que a temperatura, né, para ocorrer a diferenciação da cabeça são 20 graus Celsius. Inverno muito precoce, de 12 a 15 folhas, né, com temperatura de diferenciação aí 23 graus. E a verão precoce, menos do que 12 folhas, né, e a temperatura aí maior do que 23 graus. Então, para as nossas condições aqui no extremo norte do Mato Grosso, essa de verão precoce é uma cultura que ela consegue ser produzida, tá? Reação das cultivares de couve-flor às épocas de plantio. Inverno tardia, tá? Plantio no verão. Sem cabeça normal. Ocorre muito defeito e podridão, tá? Então você não vai conseguir ter um padrão comercial aceitável, tá? Quando ocorre o plantio no inverno, cabeça normal, tá? Verão precoce. Plantio no verão, cabeça normal. Plantio no inverno, ocorre o buttoning, tá? Que é o florescimento precoce. Então a planta não consegue produzir massa verde suficiente para alimentar e formar uma cabeça adequada, tá? Então ela não vai ter um tamanho, uma qualidade adequada para mercado. Solos de adubação para couve-flor. Então pH varia entre 6 e 6,5, né, com saturação de bases aí de 80%. Então lembrando que a saturação de base, né, é a soma das bases, né, dividida ali pelo CTC, vezes 100, tá? É um excelente indicativo nas condições gerais de fertilidade de solo, tá? E através dele que a gente consegue saber ali quais a quantidade de bases totais que tem na área, né, para conseguir fazer uma recomendação de adubação adequada, né, e posteriormente de calagem também, tá? Então, isso aqui vocês viram ali na aula de solos, né? Então já deve estar craque. A soma de bases, lembrando lá que é o cálcio, magnésio, potássio, tá? O sódio a gente acaba tirando da equação, tá? Então fica só cálcio, magnésio e potássio, ok? E a CTC total, né? A CTC potencial, tá? Seria a soma dessas bases mais o hidrogênio e o alumínio, ok? É uma cultura muito exigente em boro e molibdênio. A deficiência de boro causa podridão dos vasos condutores, causa cabeça mal formada, cabeças ocas e ou manchas castanhas, tá? Que nesses materiais claros eles causam um efeito visual bem ruim, né? Então aqui a gente tem, no caso, uma podridão dos vasos condutores, né? Uma deficiência, e no caso oca também, né? Uma deficiência de boro na couve, tá? Aqui a sintomatologia de manchas, né? Castanhas na cultura, que causa uma depreciação muito grande na cultura, tá? E a deficiência de molibdênio causa o chicote, que é a redução do limbo foliar, tá? Então a folha ela fica com o limbo foliar dela muito estreito, tá? E ela não consegue, nesse caso, fazer uma fotossíntese eficientemente, né? O que vai causar também uma perda no desenvolvimento dessa cultura, ok? Para a questão da instalação da cultura, utilizar então mudas produzidas em bandeja, né? Propicia uma muda com uma qualidade sanitária um pouco melhor. Irrigação, trabalhar com 100% da capacidade de campo até as vésperas da colheita, tá? O ciclo dela dura entre 80 e 130 dias. Geralmente é com uma coloração branco-leitosa da cabeça, pesando entre 1 e 2 quilos. De 2 a 3 colheitas, né, são realizadas, cortando-se o colo da planta e deixando folhas para a proteção dela. A produtividade média é em torno de 30 toneladas por hectare. Os melhores preços, né? Então, culturas conduzidas na primavera-verão. Falar um pouquinho do repolho agora. Então, cultivo, né, de inverno exige frio para a formação de cabeça, tá? Então, cultivares aí Copenhagen Marquette, Golden Acre, híbridos Fuyotoyo, Kogetsu e Shutoko. De verão não exige frio para a formação dessa cabeça. Cultivares aí Louco de Piracicaba,
sabuma, híbrido Kenzan, sochu. E a reação aí, né, das cultivares de repolho às épocas de plantio para a formação da cabeça. Então, tipo inverno tardia, quando plantado no verão, né, não forma cabeça. Quando plantado no inverno forma. Inverno precoce forma cabeça tanto no verão quanto no inverno. E a verão precoce, no verão ela forma cabeça e no inverno ela floresce, tá? E aí, para o repolho, o florescimento é uma característica indesejável, né? Uma vez que a comercialização é feita das folhas, né? Da cabeça do repolho, não de parte reprodutiva. Então, solos de adubação, tá? pH entre 5,5 e 6,5, a saturação por bases em torno de 70%, tá? Só para relembrar os cálculos aí, né? O pessoal que gosta bastante de solos. Muito exigente em boro e cálcio. A deficiência de boro provoca a podridão dos vasos condutores também, né? É meio que padrão, né, para as brascas. E cabeças pouco compactas. A deficiência de cálcio ocorre o definhamento de folhas novas. Tá? Para a implantação da cultura, utilizar mudas formadas em bandeja por conta da característica sanitária, né? Irrigação, utilizar 80% da capacidade de campo até a colheita. A flutuação hídrica ocasiona rachadura na cabeça. Então, o que acontece? Ora você tem água disponível à vontade, ora tem um déficit hídrico, né? Falta água. Então, as células param de crescer quando não tem água, né? E no momento que ocorre a disponibilidade de água em excesso, a cultura volta a crescer, só que as células dessa folha ela não vai acompanhar o desenvolvimento, né? E ela acaba rachando, tá? Então ela cede, né? Ocorre a ruptura da membrana ali e aí racha a cabeça, ok? Então aqui as mudas, né, feitas em bandeja, então promovem mudas aí com um sistema radicular melhor, né, com menos dano, promovendo um melhor pegamento e recuperação no desenvolvimento após o plantio. Aqui a gente tem a cabeça rachada, né, pela flutuação hídrica, tá? A colheita e comercialização. Então o ciclo da cultura varia entre 80 e 100 dias, geralmente é colhido com cabeças compactas, coloração clara, pequena, cerca de 1,5 kg, né, e a produtividade média é em torno de 50 toneladas por hectare. Tá? A colheita pode ser tanto manual quanto mecanizada. Tá? Então tem alguns equipamentos já específicos para colheita, né, principalmente se tratando de lavouras grandes. Couve-manteiga. Então, vamos falar um pouquinho do cultivo aí. Os genótipos brasileiros não florescem nas nossas condições, tá? Motivo pelo qual a propagação é normalmente realizada de maneira vegetativa. A propagação vegetativa garante uniformidade genética, né? Plantios uniformes. Tecnicamente é uma cultura perene, mas cultivada como sendo anual, tá? Então aqui a gente tem a produção de mudas, né? Então geralmente a gente faz a capação em cima, né? Passou de um ano ali de cultivo, né? A planta já está começando a ficar muito alta, começando a dar muito problema sanitário. Então você corta o broto apical de crescimento dele, ele vai estimular a brotação nas axilas ali, né? As brotações laterais, nos nós ali. E aí essas brotações a gente utiliza, tá, como muda para o plantio, ok? Subsequente, tá? Ou eu posso fazer através de sementes compradas no mercado também, ok? Solos de adubação, né, para couve-manteiga, pH em torno de 5,5 e 6,5 e a saturação de base aí de 70%, ok? Também é exigente em boro e molibdênio. A deficiência de boro, ela provoca podridão dos vasos condutores, tá? Então, na foto aqui ao lado, a gente observa um escurecimento dos feixes, né? Xilema e floema aí. A deficiência de molibdênio causa o chicote também, né? A redução do limbo foliar, que a gente já viu, né? Foto dessa anomalia fisiológica. E a adubação foliar, ela não é indicada para cultura. Tá? Eu acho que todo mundo já viu uma folha de couve e sabe que tem como se fosse uma cera ali, né? O que inviabiliza a absorção desses nutrientes.
Quando precisar utilizar a aplicação de algum produto nessa cultura, inclusive é recomendado que se use um espalhante adesivo, tá? Para facilitar que esse produto fique em contato com a folha por mais tempo. Porque realmente, se você jogar água ali, todo mundo sabe, né? Quando vai lavar a couve, que a água não fica, ela escorre, né? Ela não fica aderida na folha de jeito nenhum. A irrigação, utilizar 100% da capacidade de campo durante o ciclo, preferencialmente por aspersão, melhora a produtividade, a qualidade de folhas e auxilia no controle de lagartas e pulgão, né? Uma vez que auxilia a derrubada desses insetos da folha. Propagação aí, então, conforme eu havia mencionado, corte do broto apical, né, a capação, promove a formação de numerosos rebentos laterais, utilizados aí como mudas para o próximo plantio, tá? Então, eu vou tirar essa gema apical e aí os brotozinhos aqui nos entrenós, né? E aí é dali que eu vou tirar essas gemas axilares, né? É daqui que eu vou tirar as mudas para o próximo cultivo, tá? Então, a gente prossegue dessa maneira, né? Corta esse broto apical para estimular a formação de rebentos laterais, ok? E aí esses rebentos utiliza como muda. Colheita e comercialização, ela pode se iniciar, né? Aqui seria aos 50, só que eu não sei por que cargas da água sumiu aqui, tá? Depois eu arrumo. Pode iniciar aos 50 dias após o plantio, tá? Porém, é vantagem iniciar com 80 a 90 dias após o plantio. Por quê? Para favorecer o desenvolvimento da planta e deixar essa planta com maior longevidade. Então, se você deixa um pouco mais tardio essa colheita, né? Em vez de colher aos 50 dias, você joga 30 dias a mais ali, né? Um mês a mais, a planta ela consegue se desenvolver, acumular reservas, né, e consegue ter uma longevidade maior. Então, geralmente, atrasa-se um pouco a colheita para favorecer o desenvolvimento da planta. É uma colheita contínua, tá? À medida que as folhas vão se desenvolvendo, você vai fazendo a colheita. Então, a gente colhe folhas de 25 a 30 centímetros, vistosas e túrgidas, né, ou seja, não murchas, né, com água, amarrados em maços aí de 5 dúzias, aproximadamente 2 quilos. Professor, eu nunca vi um maço de couve de 2 kg, de 5 dúzias no mercado. Então, geralmente, nos Ceasas é comercializado dessa maneira, tá? Maços grandes. E aí, quando chega nos mercados locais, é fracionamento dessa quantidade de folhas para que a dona de casa leve um maço menor, né? E não estrague esse vegetal na mesa, na geladeira do consumidor, tá? No consumidor final. Ok, então quando a gente fala de venda de 5 dúzias, né, de maços de 5 dúzias, é do produtor para o mercado. Pessoal, obrigado, um abraço, até a próxima.